A todos que nos acompanham pela Rádio Vale Feliz, também através das nossas redes sociais, nós vamos à nossa entrevista. Lembrando que a gente respeita todos os protocolos de prevenção à pandemia. E hoje, aqui no estúdio, nós estamos recebendo o defensor público Rafael Varela Coelho para a gente falar a respeito da defensoria na cidade de Feliz. Rafael, então, para a gente iniciar a nossa entrevista, a gente pode contextualizar e explicar para aqueles que nos escutam e nos acompanham sobre o que é a Defensoria Pública. É um prazer ter o senhor aqui nesse espaço de entrevistas. Obrigado, Arthur. O prazer é todo meu de falar contigo, de falar com os ouvintes da Rádio Vale Feliz. A Defensoria Pública é um órgão, aqui no Rio Grande do Sul, a Defensoria Pública é um órgão do Estado que presta o serviço de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Essa assistência jurídica ela é prestada tanto no âmbito judicial, ou seja, em eventual processo perante o Poder Judiciário, quanto no âmbito extrajudicial. Não necessariamente a assistência jurídica compreende apenas e exclusivamente o ajuizamento de ações. Na verdade, a Defensoria Pública tem, a partir de 2009, por uma alteração que houve na lei nacional, tem a incumbência prioritária de resolução extrajudicial dos conflitos. Uma iniciativa ou uma proposta legislativa que visa especialmente a desafogar o Poder Judiciário, de maneira que possa também permitir que as pessoas dialoguem entre si e busquem, às vezes, a defensoria para solucionar um conflito sem a necessidade de submissão desse conflito a um juiz. E nesse ponto eu acho importante dizer uma coisa, Arthur, até para que os próprios ouvintes possam entender melhor. Não se trata de substituir a figura do juiz pela figura do defensor, não é isso. O defensor, quando atua extrajudicialmente numa solução consensual, ele não está decidindo, ele está facilitando a comunicação entre duas pessoas, ou até mais, que têm um problema entre elas, mas que às vezes por uma dificuldade de compreensão, uma dificuldade de interlocução, essas pessoas buscam a Defensoria Pública que trabalha como um facilitador. E aí, em se chegando a um ajuste, desde que seja um ajuste em que não haja a necessidade de uma decisão judicial para que ele tenha valor e possa ser cumprido, a Defensoria reduz a termo aquele ajuste, assina o defensor ou a defensora, assinam as pessoas que se ajustaram e aquele protocolo de entendimentos, por assim dizer, aquilo vale como título executivo. De maneira que, se alguma das partes descumpre o que está ali, é possível exigir o cumprimento forçado perante o Poder Judiciário. Pode falar. E outra questão, hoje na cidade de Feliz, a Defensoria ela já está realizando o atendimento. Mas como está a questão da instalação da Defensoria na cidade de Feliz, a situação da Defensoria Pública na cidade de Feliz e quais vão ser os municípios que ela vai abranger? Arthur, na Feliz, a Defensoria hoje ela é um deslocamento da Defensoria Pública de Nova Petrópolis. Então, administrativamente falando, a Defensoria Pública de Nova Petrópolis compreende a comarca de Nova Petrópolis e um deslocamento para Feliz, hoje. Por que eu estou ressaltando hoje? Porque hoje também foi publicado no Diário Oficial aqui do Estado a sanção do governador Eduardo Leite a um projeto de lei que foi recentemente aprovado pela Assembleia Legislativa que transforma esse deslocamento, que pressupõe um atendimento uma vez na semana pelo defensor de Nova Petrópolis aqui em Feliz, transforma esse deslocamento numa Defensoria Pública da Feliz. Ou seja, a partir do ano que vem, porque para esse ano não vale a lei em razão da pandemia, né, da Lei Mansueto, que impede a criação de novas despesas, mas a partir do ano que vem, a Feliz passa a ser uma Defensoria Pública própria, desvinculada de Nova Petrópolis, que vai continuar com o defensor lá, mas a Feliz passará a contar com o defensor aqui todos os dias. Evidentemente que talvez o rol de atribuições do defensor contemple um apoio a alguma outra defensoria da região, mas a base vai ser a Feliz, o que para a cidade e para a região é um ganho. E respondendo a tua outra pergunta, a Defensoria Pública da Feliz engloba Feliz, Alto Feliz, Vale Real, Linha Nova e São Vendelino.
Mas, Arthur, eu acho que é muito importante que a gente esclareça também uma outra coisa. Hoje, por exemplo, eu vou dar o exemplo prático porque sempre fica mais fácil de compreender. Hoje pela manhã, aqui na Feliz, eu fiz o atendimento de uma senhora moradora de São Leopoldo. Poxa, mas São Leopoldo pode vir buscar atendimento na Feliz? Pode. Fica a critério do usuário. Não, eu tenho um parente que mora na Feliz e eu vou visitar esse parente durante uns 2 meses. Eu sou morador de Cachoeirinha. Eu quero levar minha demanda para o defensor da Feliz para ele analisar, ver se é possível fazer alguma coisa. Não há problema nenhum. Fica a critério do usuário também a escolha. Mas e se a demanda, se for o caso de ajuizamento, se a demanda tiver de ser ajuizada nesse exemplo que eu estou dando lá em Cachoeirinha, como se faz? O defensor vai fazer o atendimento aqui na Feliz, vai recolher a documentação aqui na Feliz, se entrevistar com a pessoa aqui na Feliz e vai fazer o ajuizamento da demanda junto ao juízo competente, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, lá em Cachoeirinha. A única questão é que essa pessoa que buscou a Defensoria da Feliz não vai ser o mesmo defensor que vai acompanhar o seu processo. Vai ser a Defensoria Pública do local de competência de tramitação do processo. Então, para fechar a tua pergunta com uma resposta mais objetiva, há um ganho significativo para a Feliz a partir do ano que vem, podendo contar com um defensor exclusivo, que eu não vou prometer, até porque não compete a mim dizer a partir de quando isso acontecerá, porque a criação, aliás, a própria lei, né, criando a Defensoria da Feliz, não pressupõe que imediatamente haverá um defensor ou uma defensora na Feliz, até por uma questão de, hoje em dia, a Defensoria Pública contar com um quadro deficitário. Com a criação dessa vaga ou dessas vagas, haverá mais cargos do que defensores. Então, evidentemente que durante algum tempo, e não sei precisar exatamente quanto tempo, a Defensoria Pública da Feliz continuará sendo atendida nessa forma que hoje em dia é feita, que é por deslocamento. Eu, por exemplo, sou defensor público classificado em Caxias do Sul e faço um atendimento aqui na Feliz uma vez por semana em substituição. De toda maneira, Arthur, para a população não fica um órgão fechado, não fica um órgão em que você não possa buscar o atendimento ou o serviço, porque a Defensoria Pública da Feliz funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia para 1 hora, ou seja, para do meio-dia até as 13 e volta das 13 às 18 horas, contando aqui com uma técnica administrativa que faz esse primeiro atendimento, conversa com a pessoa, faz os encaminhamentos que entende necessários e nesse ponto a gente está o tempo todo em contato, um facilitador, o WhatsApp, temos um sistema interno também de comunicação, que é o DPE Chat, e agenda um atendimento comigo que está sendo feito por enquanto nas segundas-feiras. Quais são os requisitos para as pessoas, para elas serem atendidas na Defensoria Pública? Na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, há uma normativa interna que estabelece os requisitos. No âmbito nacional, não há uma lei ou não há uma previsão legal que diga o que são ou quem são os necessitados de que trata a Constituição quando fala da Defensoria Pública. Isso faz com que cada unidade da federação, cada estado, estabeleça o seu critério para que para que as pessoas possam ser atendidas pela Defensoria Pública. E vou abrir um parênteses aqui porque eu acho muito importante também mencionar. A Defensoria Pública não concorre com a advocacia. Tá? Não são atuações concorrentes. Porque veja você o seguinte, Arthur, eu tenho um público-alvo, que são os necessitados, aqueles que não têm condições de buscar os seus direitos por meio do pagamento dos honorários do profissional da advocacia. Quanto a isso, também as pessoas às vezes vão na defensoria dizendo assim, eu não quero pagar advogado porque me cobrou muito, mas a pessoa igualmente não faz jus ao atendimento da Defensoria Pública. E os honorários do advogado, eu sempre costumo brincar dizendo o seguinte, será que essa pessoa que não quer pagar o advogado porque cobrou muito, faria uns trabalhos de graça para mim se eu pedisse? Só porque sim? Então veja, o advogado ele é remunerado pelo seu trabalho e ele cobra de acordo com o seu trabalho. A Defensoria Pública não está à disposição do cidadão que, tendo condições de pagar o advogado, não quer ter esse gasto. A Defensoria Pública está à disposição do cidadão que não tem condições de pagar o advogado. No Rio Grande do Sul, o critério que se estabeleceu para dizer quem tem e quem não tem condições é uma resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul de 2018, resolução 7 de 2018, que prevê que, em se tratando de pessoa natural, a renda familiar bruta, sem desconto nenhum,
não pode ser superior ao valor equivalente a 3 vezes o salário mínimo nacional, hoje R$ 3.300. Para o cálculo dessa renda, utilizam-se os ganhos de todas as pessoas que moram na mesma casa. Então, é renda familiar de acordo com as pessoas que moram na mesma residência. Se eu moro com a minha sogra, meu sogro, minha esposa e mais um irmão meu, e todos trabalham, eu tenho que considerar o valor de todos para ver se está dentro ou se não está dentro do critério para atendimento da Defensoria Pública. E essa renda, ela possui algumas deduções. 25% do salário mínimo para cada dependente, filho menor de 18 anos, por exemplo, ou 50% para cada dependente incapacitado para o trabalho. Então, suponhamos que eu moro minha esposa e um sogro que seja incapacitado para o trabalho e ele não tenha rendimentos próprios. Eu, na hora de apresentar os meus rendimentos para a Defensoria Pública, eu vou dizer, olha, mas eu tenho aqui meu sogro, que está aqui um atestado dele dizendo que ele não consegue trabalhar, então 50% deduzo desse valor. E para cada filho também 25%. Filho incapaz, menor de 18 anos. E se a pessoa não tem renda declarada, não tem uma atividade laborativa que não gera a ele uma declaração própria de renda, bom, então aí passa-se para o critério do patrimônio. O patrimônio da entidade familiar, as pessoas que residem no mesmo imóvel, não pode ser superior ao equivalente a 300 salários mínimos nacionais, hoje R$330 mil. Só que no cálculo desse patrimônio, o valor da residência que é utilizada para a moradia da família não entra. Vamos supor então que a gente tem uma situação que não é rara de acontecer, de uma entidade familiar que até antes da pandemia tinha um padrão de vida X e durante a pandemia esse padrão de vida caiu bastante, porque a atividade que era desenvolvida, ela perdeu muito espaço em razão do período pandêmico. E moram numa casa no valor de R$600 mil. Chegam com uma demanda para a Defensoria Pública e olha, não temos como comprovar a renda porque a gente trabalhava com eventos, por exemplo, e a gente está com a empresa fechada porque não se podem mais fazer eventos e tal. Tá, então traz a declaração de imposto de renda. Aí tem lá a declaração de imposto de renda que tem um carro no valor de R$30 mil e essa casa no valor de R$500 mil, R$600 mil. Podem ser atendidos? Podem, porque eu vou excluir esses 600 ou 500 mil reais porque é a residência deles. Então não entra na apreciação do valor do patrimônio. E um último parêntese, isso tudo que eu estou falando, Arthur, é em relação às demandas cíveis, lato sensu, família ou civil. Em se tratando de processo criminal, a Defensoria Pública atua independentemente da renda do acusado, porque no Brasil ninguém pode ser acusado sem que haja uma defesa técnica. Então, se a pessoa é citada num processo criminal, não constitui advogado, não procura a Defensoria Pública, ele, sem saber, vai ser defendido pela Defensoria Pública. Mas e se for um cara multimilionário? Bom, ele não vai pagar nada, porque o serviço não pode ser remunerado, e vai ter a defesa dele exercida pela Defensoria Pública. Uhum. Só para a gente também destacar alguns dos atendimentos, o senhor, como defensor público, atuante na cidade de Feliz, quais são os principais tipos de atendimento que o senhor já teve, assim, na região, que a gente pode destacar das ações, dos atendimentos justamente feitos pela Defensoria aqui na cidade de Feliz? Predominantemente, e acho que em todas as defensorias, à exceção das especializadas, né, nas grandes cidades há especializações por defensorias, mas nas cidades menores, onde você tem um defensor ou uma defensora que atua em todas as áreas, predominantemente os atendimentos eles se concentram, em regra, nas demandas de saúde. A pessoa precisa de uma cirurgia, precisa de um medicamento e não tem condições de pagar, precisa de um tratamento de saúde qualquer e não tem condições de pagar, e aí a atuação do defensor, nesse caso, é muito difícil haver uma resolução do problema de forma extrajudicial. Então, a atuação do defensor é provocar o Poder Judiciário para que obrigue o município, o Estado, ou até mesmo um plano de saúde, às vezes é um plano de saúde que precisa custear o tratamento, mas obriga o município, o Estado ou o plano de saúde ao custeio do tratamento de saúde da pessoa. Então, essa é uma demanda sempre muito presente. E outra área em que a Defensoria Pública geralmente atua muito é na área da família. Ações que buscam pensões alimentícias, seja para fixar, seja para cobrar um valor que esteja atrasado, separações, divórcios, reconhecimentos e dissolução de união estável, curatela. Eu tenho um parente que está incapacitado para exercer os atos da vida civil e precisa de instituição de curatela para que alguém o possa auxiliar
ou até mesmo suprir a sua vontade e faz-se o processo de curatela, que é mais uma demanda em que não é possível a atuação extrajudicial, porque para que se institua a curatela em favor de alguém, e é sempre em favor, né? O curatelado está sempre sendo auxiliado pelo curador. Precisa do juiz para dizer que a curatela está instituída, para dizer os limites da curatela. Então, em regra, a atuação aqui na Feliz, ela vem nesse campo, no campo da tutela da saúde e do direito de família. E, eventualmente, também eu fiz dois atendimentos aqui na Feliz, na área criminal. Pessoas que haviam sido citadas compareceram ao fórum, porque antes da defensoria estar aqui, a regra era essa, havia nomeação de advogado dativo pela própria juíza, que aqui é a juíza responsável pela comarca. Foram ao fórum e disseram, não, agora não há mais advogado dativo porque tem defensoria instalada, informaram o endereço da defensoria, a pessoa compareceu para a gente fazer a defesa dela no processo criminal. Quem quiser mais informações, como é que deve proceder? Quem quiser mais informações, há três possibilidades. Atendimento presencial, de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia ou das 13 às 18, na rua Tiradentes, número 630, sala 408, no centro. O prédio em cima do Sicredi, quarto andar. Uhum. Quem quiser tirar dúvidas ou saber mais informações sobre o atendimento, requisitos para que possa ser atendido, tem o telefone também, que é o 3637-1535, ou ainda a possibilidade de atendimento, e esse atendimento, tanto telefônico quanto o atendimento que eu vou passar agora por e-mail, a gente não entra em minúcias do caso concreto, né? Porque a gente faz um atendimento mais superficial e o atendimento mais aprofundado para ver se há possibilidade de ajuizamento ou solução extrajudicial, a gente faz presencialmente mesmo, respeitando todos os protocolos de distanciamento, de máscara, álcool em gel, etc. Mas o e-mail é feliz@defensoria.rs.def.br. Lembrando que, só um parênteses, né, a defensoria ela é diferente de outros órgãos, como o Ministério Público, por exemplo, né? Tem isso também, né? Só para a gente também fazer esse parênteses. Essa tua pergunta, esse teu comentário, na verdade, Arthur, ele é muito importante, porque as pessoas, em regra, fazem uma confusão entre alguns órgãos. Defensoria com promotoria com procuradoria. São órgãos distintos com funções institucionais bem diversas. A Defensoria Pública não se confunde com o Ministério Público. Quem atua na Defensoria Pública é o defensor ou a defensora pública. Quem atua no Ministério Público é o promotor ou a promotora de justiça. O nome no final, público e pública, eu acho que é o causador dessa confusão. O Ministério Público tem as suas atribuições constitucionalmente e legalmente previstas que não se confundem com a defensoria, muito embora, muitas vezes, nos locais onde não há defensoria, e a Feliz foi um local desse durante muito tempo, mas também no Brasil inteiro há muitas outras comarcas que não têm defensoria, o Ministério Público acaba fazendo funções que seriam prioritariamente da Defensoria Pública. Vou dar um exemplo. O Ministério Público tem legitimidade para propor uma ação de alimentos para uma criança ou um adolescente. Mas onde há defensoria pública, em regra, a defensoria pública faz esse trabalho. Não quer dizer que onde há defensoria pública, o Ministério Público não possa fazer. Mas é muito mais prático e desafoga também o trabalho do promotor ou da promotora de justiça quando há uma defensoria pública instalada. Porque essa é uma atribuição extraordinária do Ministério Público. E as suas atribuições ordinárias já são muitas. Então, onde há defensoria pública instalada, a defensoria pública faz esse papel. Vamos dizer de uma forma bem simples. No âmbito criminal, via de regra, o Ministério Público acusa e a defensoria pública defende. Então, se eu pretendo acusar alguém de alguma coisa que seja um fato criminoso, não vai ser a defensoria pública que, de regra, vai fazer o início desse processo. Vai ser o Ministério Público. Se eu estou sendo acusado de alguma coisa no âmbito criminal, não vai ser o Ministério Público quem vai defender, vai ser a Defensoria Pública. Nas demandas de família também, em havendo defensoria instalada, é mais prático que a pessoa busque a Defensoria Pública para ajuizamento da sua ação do que o Ministério Público. Como disse, não há impedimento, mas é mais prático que assim o busque. E a Procuradoria, que muitas vezes a pessoa pensa que está indo para a Defensoria para falar com a Procuradoria, em regra, geralmente é uma confusão terminológica.
Eu já fiz atendimentos que as pessoas disseram, mas o senhor não é o procurador? Não, defensor público trabalha na Defensoria Pública, promotor de justiça, a promotora de justiça trabalha no Ministério Público. E os procuradores, esse nome é um nome que serve para designar algumas funções. Por exemplo, o promotor de justiça que trabalha no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, o nome dele, o que se dá o cargo que ele ocupa é procurador de justiça, mas ele é do Ministério Público. O procurador que defende, o advogado que defende o município da Feliz, ele é procurador do município da Feliz. Mas ele não trabalha necessariamente no Tribunal de Justiça e certamente ele não trabalha no Ministério Público. O advogado que defende o Estado do Rio Grande do Sul, ele é um procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Não é do Ministério Público, não é do município da Feliz, não é da Defensoria Pública. É do corpo jurídico do Estado do Rio Grande do Sul. Então, são modificações terminológicas que às vezes causam um pouco de confusão, de dúvida entre as pessoas. Desculpa, a mim não há nenhum problema em ser chamado procurador, ser chamado advogado, desde que a pessoa saiba que está indo à Defensoria Pública e o que ela lá pode encontrar. Que eu acho que a ideia, inclusive, dessa conversa nossa é facilitar esse alcance, para que evite que as pessoas tenham que ir a um lugar buscando uma solução ou buscando uma resposta para o seu problema e ouçam, não é aqui, é em outro lugar. E às vezes nesse outro lugar o atendimento já se encerrou, aí a pessoa tem que voltar um outro dia. Eu acho que diminuir essas confusões é um serviço público relevantíssimo. Tá certo. Muito obrigado pelas explanações aqui no nosso programa de entrevistas e a Rádio Vale Feliz, ela está sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho realizado. Eu que agradeço, Arthur. Muito obrigado. Ok, então essa foi a nossa entrevista hoje com o defensor público Rafael Varela Coelho.